Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus tem uma bênção para você, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. Amém? Vamos falar aqui da palavra de Deus, Êxodo capítulo 14 e 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Deus, essa palavra me motivou a dar um grande testemunho, mas antes eu quero dizer para você que o Senhor Jesus falou com Moisés, disse: Moisés, o povo, eu falo aos filhos de Israel, que eles voltem, fiquem em Megidol e o mar, e ali eles acampam entre o mar vermelho, e do outro lado vai estar o egípcio. Então Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu o coração do povo de Faraó, e eles ficaram ali indignados porque estavam liberando os seus escravos, e os escravos, que eram o povo de Deus, Israel, estavam embaraçados porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Deus mandou voltar, ficar entre Megidol e o mar, e eles não sabiam, eles ficaram preocupados e começaram a murmurar, começaram a falar mal de Moisés, e dizer: Moisés, nesse hoje nós estamos aqui, será que tu tirou a gente de lá, porque lá não tinha sepulcro, você quer enterrar a gente aqui nesse deserto? Moisés, e começaram a murmurar e falar: prefiro ser escravo do Egito do que ser escravo aqui e morrer. Mas eu quero dizer para vocês que Deus estava testando o seu povo. Deus foi lá e tocou, endureceu o coração de Faraó, para que Faraó viesse e perseguisse o povo. Olha que Deus é esse, mandando o inimigo perseguir o povo. O que está acontecendo? E o povo não entendia, e às vezes a gente também se sente nessa situação, não está entendendo o que Deus está fazendo, e o inimigo ali veio perseguir o povo. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, olha, faz o seguinte, faz do jeito que eu estou te mandando, porque eu vou dar um grande livramento para esse povo. E Moisés fez do jeito que Deus mandou, endureceu o coração de Faraó, endureceu ali o povo também dos egípcios, e o Faraó escolheu os melhores carros, os melhores capitães, 600 carros escolhidos para perseguir o povo de Deus. E ele veio diante, o povo ficou alvoroçado. Moisés falou: e agora, Deus, o que eu faça? E Deus falou para Moisés, ele começou a clamar a Deus, e Deus falou: Moisés, mande que o povo marche. E o povo começou a marchar em direção ao mar, e os egípcios vindo com medo, temeram, e foi aquele alvoroço. Mas eles marcharam, e Moisés tocou ali na água, e aquela água abriu, o mar vermelho abriu, o povo passou em seco. E quando o povo passou, Faraó estava com o coração tão endurecido, tão louco, que ele não estava nem vendo que estava passando por dentro do mar. E eles passaram, e Moisés tocou no mar de novo, de volta falou: o mar estendeu estendeu sua vara, e o mar fechou, e foi a glória de Deus. Deus glorificou o nome dele em Faraó, em seus cavalos de Faraó. Ali todo o povo morreu, o inimigo acabou. Aquela prova que eles estavam acabou, e todo mundo começou a dar glórias a Deus. Eu quero dizer que foi um grande livramento de Deus para o povo de Israel. Agora, em uma certa época, aconteceu um problema parecido, que Deus me deu um grande livramento. Um homem aceitou Jesus na igreja. Este homem, ele ficou na igreja uns 3 meses, e nesse período ele pediu que eu fosse com ele de moto buscar uma mudança em um certo bairro. E nós pegamos a Avenida das Américas, e muito movimento, e ele veio de moto. Eu não sabia que ele vinha de moto, porque ele também tinha carro, e ele veio de moto. E naquele momento eu fiquei assim meio crítico. Eu não gosto de andar de moto, fiquei receoso, mas eu fui com ele, fui na garupa, e a gente foi. Quando deu menos de 6 quilômetros, o pneu onde eu estava estourou, e eu já vinha estourou, e quando estourou, eu vi a quilometragem estava mais ou menos 80, e quando balançou, estourou,
Aí a gente ficou nervoso e caiu para 60 quilômetros. E naquele momento eu vi que nós íamos ao chão. E naquele momento eu disse: Senhor, eu te entrego a minha alma. Toma conta do meu corpo, Senhor, porque nós vamos cair. E nós caímos. Quando eu caí, ele caiu para um lado, a moto para o outro e eu para o meio da avenida. E muitos, são 4 pistas ou 5 pistas, eu acho, muitos carros, né? Eu caí ali naquele momento. Deus colocou a mão dele, Deus colocou a mão dele naquele asfalto. Eu caí com as pernas abertas, rolei, eu lembro que batia muito meu corpo no chão, e rolando eu via aquele chão passando, aí eu via que aquele chão estava me arrebentando todo, mas quando eu caí, atrás de mim veio um homem de moto também, de terno, parou e fez, e mandou parar todos os carros. E naquele momento que eu olhei para cima, eu vi um homem de terno, e ele perguntou: tá bem? Eu digo: estou bem, faço uma oração. Ele fez uma oração naquele momento, e ele orou e me tirou, me botou, eu já fui ali mancando devagar, todo arrebentado, sentei ali no meio-fio. E eu perguntei para o meu amigo: como é que você está? Ele disse: estou todo arrebentado. E chamaram o carro, levaram a gente para o hospital. Chegando no hospital lá, o médico olhou para mim e disse: levanta aí, você. Eu levantei. Ele: você não tem nada. Eu digo: como não tem nada? Quando eu olhei para minha mão, estavam umas bolinhas só, nos 10 dedos, umas bolinhas de água que eu segurei e assim no chão, e a roupa toda poída, o último estágio para arrebentar, calça, camisa e o chinelo, tudo poidinho, como se eu tivesse vindo de um lugar muito tempo, usei muito tempo essa roupa, tudo, nada aconteceu, nada, nenhum arranhão, você ter só com as bolhas na mão. Eu disse: ó, glória a Deus, aleluia, nada eu tenho, mas eu senti que estava pesado minhas pernas, todas as veiazinhas parece ficar tudo pretinho, as veiazinhas pequenininhas nas pernas. Eu realmente, aconteceu alguma coisa, mas nada muito grave. E eu perguntei, o meu amigo ficou internado, ficou lá no hospital, todo arrebentado, e eu vim para casa. E olha, foi uma grande bênção na minha vida, foi um grande livramento. E eu quero dizer que eu não só estava com problema financeiro, com problema, mas também eu estava desempregado, tinha um monte de coisa, e eu caí naquele momento. Mas no outro dia, Deus deu esse livramento. No outro dia, Deus abriu uma porta de emprego. Na segunda-feira, isso aí foi no domingo, na segunda Deus abriu uma porta de emprego, e ali eu fui empregado, mas mesmo todo arrebentado, andando devagar, eu comecei uma nova vida ali naquele momento. Eu creio que Deus me deu uma nova vida naquele asfalto. Eu morri e ressuscitei. Foi um grande livramento. Deus pode fazer isso com você também. Só crê. Essa peleja não é sua. Essa peleja não é sua. Essa peleja é de Deus. Fique calado. Espere o grande livramento de Deus. Em nome de Jesus. Amém.